Fala investidores, tudo bom com vocês? Aqui é o Criador da Fortuna e hoje a gente vai falar sobre o QSU11, o fundo que investe em índice, que investe no índice Suno 30. Vou explicar para vocês, vou mostrar os pontos e vou explicar até porque eu acho que ele é melhor que o IFIX, o Suno 30, para medir o mercado imobiliário do Brasil. Bora começar. Seguinte, antes, só se inscreve no canal, deixa seu like para fortalecer, para engajar o canal. É super importante que esse vídeo chegue para mais pessoas e que os investimentos e as finanças cheguem para mais pessoas e que elas tenham controle da sua vida financeira e consigam se aposentar mais cedo. Bora começar. Seguinte, o QSU11, assim, eu vou primeiro explicar o que é o QSU11 para depois falar sobre o índice que ele investe. O QSU11, ele é um fundo de fundos, então ele é um FOF. Aí eu já fiz alguns vídeos falando sobre fundo imobiliário, vou deixar aqui nos cards para falar um vídeo sobre só fundos imobiliários e os tipos dele, que eu acho super interessante vocês saberem, se vocês estão entrando nesse mundo dos investimentos. É o seguinte, os fundos de fundos, eles são o seguinte, eles são fundos que investem em fundos e esses fundos eles investem em construções, em papéis, aí depende do tipo de fundo que ele vai ser. E é o seguinte, o QSU11, ele tem uma característica muito marcante de, como eu já disse, ele investe em índice, ele investe no Suno 30. Isso mesmo, Suno 30, porque foi a Suno Research, né, que é a casa de análise do Thiago Reis. Ele fez esse índice, né, com a sua equipe e, vamos dizer, pegou os melhores, né, dos fundos imobiliários e colocou dentro do Suno 30 e é como se você estivesse investindo num ETF, porque assim, é o seguinte, quando eu vi esse fundo, foi a primeira coisa que eu reparei, é que ele parece muito um ETF, só que com um porém, né, galera? O ETF, ele não dá dividendos aqui no Brasil. Já esse FOF, ele distribui os dividendos para os cotistas. Então é um ponto super positivo. Então é como se você estivesse investindo num ETF, que é uma coisa mais segura, porque ele vamos dizer, ele anda junto com o mercado e você ainda vai receber dividendos, tá? E não vai ser taxado, né? Porque se você tivesse que receber através de ETF, você teria que vender a cota e você pagar o imposto, né, com essas cotas. Já os dividendos de fundos imobiliários, eles são isentos de imposto. Ó, já lembra, você não tem que declarar, hein, se você investir em 2020. Já dando aqui para vocês esse papo. Agora, bora falar um pouquinho sobre o Suno 30, porque é o seguinte, o QSU11, ele é simplesmente um FOF, mas para você entender, para você ver a qualidade, é muito mais interessante você analisar o Suno 30 do que só ver a Quilima, né, que é a gestora desse fundo, já que ele vai meio que seguir um padrão, o que a Suno liberar, eles seguem, então é meio que eles só vão seguir o que a Suno for passada. E o Suno 30, ele é incrível, tá? Ele é um índice que ele foi, vamos dizer, um contraponto do IFIX, porque é o seguinte, na carta que a Suno, no relatório na carta, né, que estava lá, eles falaram que o problema do IFIX é que tem 120 fundos imobiliários no IFIX e tem vários fundos que são de má qualidade. O que seriam fundos de má qualidade? Fundos que não distribuem dividendos, fundos que estão há anos aí penando para se manter, fundos monoativos, monoinquilinos ou até mesmo os dois juntos. Então, é aquelas coisas, você investiria no IFIX, tem vários fundos que não estão agregando valor para esse índice. Então é meio que como se você estivesse investindo dinheiro e você estaria perdendo dinheiro. Você poderia estar alocando em fundos muito mais direcionados e que consigam gerar muito mais caixa. Porque lembre-se, os fundos imobiliários, eles servem para gerar caixa por um investidor, tá? Se você quer rentabilidade, aí essa parte é com ações. Se você quer aquele caixa, quer os dividendos pingando mensalmente na sua conta, você tem que focar em fundos imobiliários, tá? Porque esse é o grande marco, assim, essa é a grande diferença entre ação e fundo imobiliário. E esse foi o que mais me chamou a atenção, esse contraponto, né, do IFIX, porque é interessante que eles estão vendo a qualidade, né, muito mais do que a quantidade, porque o IFIX ele investe muito na quantidade de ativos, são muitos ativos para medir o mercado imobiliário brasileiro. Já o Suno ele pega só a qualidade dos ativos, ele pega o que mais vai se valorizar nos próximos tempos, o que vai ser mais importante. Eu até direi para você como que é mais ou menos a composição dele, já eu coloco aqui na tela para vocês verem. Seguinte, bora falar sobre agora os 4 pontos que o Suno 30 usa como pré-requisito para entrar em análise. Então é o seguinte, o primeiro
dele é fazer parte do IFIX. Então o Suno 30 ele é uma parte do IFIX. Então, primeiro, o fundo imobiliário tem que fazer parte do IFIX. O segundo, ele não pode ser um FOF. Aí você vai falar, mas o QIS 11 não é um FOF? É por isso. Para não haver a bitributação de um fundo tá taxando o outro fundo e virar tipo quatro fundos assim, uma loucura na taxação, e você acaba perdendo dinheiro porque você vai pagar muitas taxas de performance, taxa de administração. Eles tiraram todos os FOFs e estão focados em fundos de tijolo, em fundos de papel, em fundos híbridos, tá? O segundo ponto, ele não pode ser monoativo. Então o que seria isso, monoativo? Ele precisa ter pelo menos 2 prédios, vamos dizer. Então são 2 lajes corporativas, então ele precisa ter um prédio de laje corporativa e outro prédio de laje corporativa para ele entrar nesse pré-requisito. O outro fundo é que ele tem que ter tido dividend yield maior do que 0% nos últimos 12 meses. Resumindo, ele precisa ter distribuído algum dividendo no último ano. Então, se ele não distribuiu, quer dizer que ele não faz parte do índice Suno 30, porque ele não tem qualidade de distribuição, ele não está alocando seu e não está dando dinheiro para os seus cotistas, né, e acionistas. Agora bora falar sobre a composição do índice, tá? Eu vou colocar aqui na tela para vocês, tá? Não vou ficar me delongando sobre tudo, porque são 30 fundos, né? Suno 30. São muitos ativos para se analisar nesse pouco tempo que nós temos em vídeo. E aí, se vocês quiserem um fundo mais analisando os principais, eu analiso, é só comentar aqui embaixo. Mas são fundos grandes, tá? São fundos mais consolidados, fundo que estão tendo bastante rentabilidade e bastante qualidade nesses últimos anos, tá? Eu consigo, assim, só de bater o olho, assim, pelos nomes, ver que são fundos que têm qualidade sim, tá? Lógico, tem fundos que eu não analisei ainda, mas tem qualidade com certeza, ainda mais porque está sendo feito pela Suno. Eu confio muito na Suno, tá, galera? Mas bora entender a carteira. Eu vou colocar uma imagem aqui para vocês falando sobre a carteira. A carteira do Suno 30 ela é focada nos tipos de tijolos. Por quê? Porque eles dão bastante rentabilidade e bastante dividendo, tá? Ele consegue ter uma recorrência maior, tem uma segurança maior e ainda é aquela coisa tangível. Se você quiser ir ver um prédio lá que ele investe, você consegue ver o prédio, você consegue tocar no prédio. Você vai falar, caramba, eu invisto nisso aqui. Então é muito interessante isso. E ele vem com uma recorrência muito grande. 33% dos fundos são de papéis, são aqueles que investem em renda fixa, tá? Em CRIs, LCIs, LHs, né? Letras hipotecárias. Então o foco dele é gerar, tá? Os fundos de papéis eles têm um foco muito grande em gerar dividendos, tá? É um risco maior porque às vezes ele investe em CRIs mais arrojados, em LCIs mais arrojadas, então eles acabam sendo aquela coisa, a gente vai ter mais retorno, mas a gente vai ter mais risco. Já os de tijolos, a gente vai ter um retorno muito satisfatório, mas um risco menor. E os 6,6% aí, eles são híbridos, então são fundos de tijolos e fundos que têm também os papéis dentro, são aqueles fundos que têm os dois. Já agora, focando só nos fundos de tijolos e mostrando para vocês, eles focaram em logística, tá, galera? Se você não sabe, 2020 foi o ano da logística nos fundos imobiliários. Então, se você tinha aí fundos de logística, você deve ter recebido dividendos muito bons. Por quê? Porque a logística, ela cresceu muito. É o seguinte, as empresas, elas estavam só vendendo pela internet e elas precisavam estocar produtos. O que eles vão buscar? Galpões logísticos, galpões que estejam bem localizados para conseguir fazer para conseguir entregar rápido, para conseguir ter o melhor produto, né, e os melhores serviços. Então, os galpões foram muito bons. A segunda são os escritórios ou lajes corporativas, né? Que querendo ou não, mesmo que as pessoas estejam de home office, isso vai voltar, tá? As lajes corporativas ainda vão voltar, as pessoas vão trabalhar em prédios, então é super bom ter já a exposição. E a gente vê que há uma diversificação muito grande nesse fundo, nesse índice, né, nesse Suno 30, que faz com que assim, você durma tranquilo, você investe e dorme tranquilo, falando, pelo menos está diversificado, não tem problema de quebrar tudo de uma vez, aquela coisa de ficar com a vacância. Então é aquela coisa muito boa assim. O resto é shopping, setor bancário, setor educacional, que são
vamos dizer, menores, assim, até os próprios fundos são menores, tem menos fundos disso, então ele se expõe a isso, mas de uma forma muito menor. Lembrando, galera, que quando eu estou falando aqui da Suno 30 do Kisu 11, eu não estou falando para vocês investirem, isso não é uma recomendação. Eu só estou mostrando como é o case e como que eu achei que o case é tão legal, assim, o jeito que ele é montado e como ele dá uma segurança. Ainda mais se você não gosta de analisar fundo imobiliário, pode ser uma solução para você falar, pô, onde que eu invisto, cara? Eu não quero investir, eu não quero ficar analisando, eu não quero ficar 15 anos analisando um fundo, não quero ficar procurando. Então você pode delegar isso à Suno, ao índice e investir como se fosse um ETF, né? Ah, e aí? E para você aí que tá se perguntando, você que investe, já dá para investir, tá, nesse fundo. Ele lançou hoje, no dia 15/1 de 2021, é o FIC Lima, tá? O nome no pregão. O administrador dele é Vórtice, né? Então aí, é aquela coisa que eu disse, ele é muito mais protegido do que você pensar, eu vou investir em um fundo, às vezes ele tá passando por problemas, é focado em só lajes ou só logística. O Kisu ele dá uma boa diversificação, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve no canal, deixa seu like para fortalecer, é super importante o engajamento. Comenta se você vai adquirir o Kisu 11 ou se você vai esperar para ver como que ele pode se performar, já que ele é um fundo novo aqui no mercado. Galera, e é o seguinte, vou colocar aqui só para quem ficou no final a rentabilidade do Suno 11 em relação ao EFIX. Tamo junto, galera. Muito obrigado a todos. Falou e fiquem bem. Pelo amor de Warren Buffett, aportem todos os meses. É nóis.